você acha que ser Product Owner atualmente é só cuidar de backlog e escrever historinha bonitinha lá no Gira, você me desculpa, mas esse papel vai morrer e rápido. Hoje a maioria dos POs, Product Owners, que estão dentro do mercado não são literalmente dono dos produtos, atuam mais como analista de requisito, mas usando um crachá de PO. E sabe por quê? Porque muita empresa confundiu o PO com secretário de backlog, se é que você me entende. Enquanto isso, um outro papel, que é o do Product Manager, assumiu um papel muito mais estratégico, e o PO acabou sendo jogado pro lado mais operacional, que não é nenhum demérito, mas que diminui um pouco a significância, vamos falar assim, estratégica desse papel. O principal problema é que a grande maioria dos POs que estão atuando sobre a alcunha, vamos falar assim, falar bonito, do papel de PO, viraram executores, tá? E qual que é o problema de ser executor? Nenhum. O problema é a postura, ou melhor, a falta de postura de dono. E esse é um erro fatal. PO, Product Owner, que é só Product Owner, vai morrer com o tempo. Isso é fato. Se você não entende que priorização maluca, falta de organização, falta de gestão de backlog não é perda de tempo e de dinheiro, você na boa, você não é dono de nada. É só tá sendo um agente do caos. E aí o mercado olha para você como mais uma peça substituível nesse motor inteiro, vamos falar assim. Ó, se isso aqui já tá te incomodando, já é hora de curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com outros POs, gerentes de produtos e tudo mais, porque a partir de agora o bicho vai pegar. Vou te mostrar que um PO não é só escrever user stories bonitinho no Gira. É muito mais do que isso. Agora vamos lá. Ser Product Owner em 2025 faz sentido? Na minha opinião, ainda faz muito sentido. Mas só se você entender que esse é um outro jogo. Que o jogo desse papel mudou completamente. Não é mais aquele papel do escreve historinha, prioriza. Isso tudo faz parte, faz. Mas não é só isso. Um PO não pode ser só executor. Um PO de verdade, ele precisa dominar práticas essenciais para sair do modo, vamos falar assim, executor, para entrar mais no modo dono de fato do produto, ou daquilo que o time está construindo, ou daquilo que vai ser construído dentro de um produto. O primeiro ponto que todo PO precisa dominar é o nosso amigo Discovery. Eu sei, Discovery todo mundo já pensa em dinâmicas coloridinhas de resolver problema. Mas não é só isso. O Discovery, na verdade, tem que ser tratado como um grande funil. Como assim um grande funil, brasileiro? Um grande funil de ideias que não vale a pena ser feitas agora. Esse é o papel do Discovery. O papel do Discovery não é encontrar a melhor ideia. É eliminar a ideia que não faz sentido, pelo menos naquele momento. Não estou falando que uma ideia é ruim ou não, mas um bom Discovery, ele vem para responder a seguinte pergunta: qual é o problema e qual é a melhor solução que eu tenho para resolver esse problema? E não qual é o problema e qual é o escopo gigante que eu tenho que fazer para resolver esse problema e tudo que está em volta dele. A ideia do Discovery é gerar um impacto muito grande no ponto de vista de valor e de entrega. E, obviamente, dominar o Discovery sem dominar uma ferramenta, vamos falar assim, bem antiga no ponto de vista de olhar ali para a gestão de produtos, que na minha opinião é uma das melhores até hoje, que é o nosso amigo User Story Mapping, é a mesma coisa que você perder tudo. O User Story Mapping é uma ferramenta simples, fácil, prática de mexer para você organizar suas personas, organizar as jornadas dessas personas, organizar as ações dessas personas e até mesmo extrair dali novas ideias ou identificar novas oportunidades que você tem de lacunas ali dentro daquela jornada como um todo. Então, isso aí traz uma clareza do que pode ser feito agora, o que pode ser feito depois. Então, essa é uma boa prática, na minha opinião, de você sair do modo execução para ir para o modo muito mais do, olha, é isso que a gente precisa construir nesse momento, faz mais sentido. Terceiro ponto aqui que todo PO tem que dominar, ele é o mais, não é o mais polêmico, ele só perde pro último ponto, mas ele talvez seja o segundo mais polêmico aqui e talvez o segundo mais importante nessa escala como um todo. Você precisa entender que as priorizações são fundamentais, mas não da maneira como você tá pensando. Quando eu falo priorização com alguém, a maioria das pessoas vem me falar sobre o que fazer primeiro. E na verdade, a priorização ela tem que ser pensada e invertida, é o que não fazer agora. Priorizar é muito mais sobre falar não do que falar sim. E para isso, você não
pode ser o agente priorizador das coisas. O que eu tô querendo dizer com isso? Não é você que vai falar se pode fazer ou não pode fazer. Você precisa de um critério para isso. E aí você pode usar o ROI, pode usar o ICE Score, pode usar o WSJF, pode usar qualquer que seja o critério. Mas a priorização, 90% do tempo, ela não tem que depender nem do PO, nem do PM, nem do gerente, nem de ninguém. Ela tem que ter um critério claro e as exceções, sim, serem tratadas. Então, priorizar é muito mais sobre ter critério para falar o que não fazer do que falar aquilo que é para ser feito agora. Quarto ponto, não tem como a gente fugir disso. Métricas. Todo PO, todo gerente de produto, vamos falar assim, precisa ter métricas de produto, North Star, métricas de retenção, qual que é o ROI, qual que é o retorno. Sem número, tudo que você constrói é só um achismo, é só opinião. E o que mais tem dentro do mercado? É PO que é ótimo para achar números e métricas no Discovery, para conseguir aprovar a sua ideia mirabolante, mas que não tem números para comprovar que aquela ideia mirabolante de fato gera resultado. Então é o seguinte, número para pedir dinheiro você tem, agora número para comprovar que esse dinheiro foi bem gasto, será que você tem? É esse tipo de número que você precisa ter. Se você quiser sair da execução e ir para, de fato, para uma posição mais de dono daquilo, atuando como um PO, de fato, que gera retorno para aquele contexto onde você está. E o quinto ponto é o ponto que eu gosto de dar um nó na sua cabeça, mas a gente vai falar sobre refinamento. Refinamento não é só sobre detalhar tecnicamente um item. Tem dois pontos cruciais que a gente precisa entender e, de fato, mergulhar nisso. O primeiro deles é que você precisa entender que o refinamento tem que deixar claro qual é o valor daquela demanda para o produto. Como assim, brasileiro? Refinamento é de coisas prioritárias? Pois é, no seu próprio refinamento você pode ainda assim entender se aquilo vale a pena fazer ou não, qual é o impacto daquela alteração, o que aquela alteração vai trazer de retorno, se aquele retorno vale a pena naquele momento, não vale, traz mais valor, não traz mais dinheiro, não traz. Você precisa entender isso, até mesmo para o seu time entender, para as pessoas entenderem, todo mundo entender se aquele item faz de fato sentido, porque até então você veio de um discovery, de um detalhamento mais ou menos, para aí você ir mergulhando. Agora, de fato, você vai ter mais embasamento, até técnico, para saber se aquilo vai valer a pena fazer ou não. Por isso que a ideia do refinamento, ela é crucial, mas a execução dela no ponto de vista de PO é muito mais sobre, ainda vale o custo-benefício nisso aqui? Será que vale a pena mesmo eu gastar todo esse tempo para construir isso? Será que isso não ficou tão complexo? Será que eu não tenho que diminuir? Então é a hora de você calibrar, talvez quebrar, talvez pensar, talvez repriorizar. É a hora de você entender a foto como um todo para você saber se aquilo vale a pena fazer ou não. Outro ponto que a gente não pode deixar de comentar, deixar uma observação aqui, é que você precisa dominar a inteligência artificial. Você vai precisar dominar e aplicar ao produto, né? Hoje qualquer PO, qualquer pessoa de negócio consegue criar um MVP sem escrever uma linha de código em tempo recorde. Quer dizer, se você daqui a um tempo, pouco tempo, não souber dominar a inteligência artificial, você, sinceramente, vai ficar fora desse mercado. Por quê? O que vai ter de PO comprovando hipóteses antes mesmo de um time de desenvolvimento construir uma solução, não está no gibi. Isso vai acelerar cada vez mais. Então você precisa assim, dominar, não só para isso, mas para estimar, para priorizar, para todo o seu trabalho. Você precisa trazer IA para o seu dia a dia. Ou seja, resumo da ópera, né? PO de 2025 é quem tem postura de dono, né? Conecta negócio, tecnologia e resultado. Não é só um executor de requisito. É de fato um dono do que está sendo construído. Então, vale a pena ser Product Owner em 2025? Vale e vale muito. Mas se você achar que PO é só backlog, requisito e não sei o que, esquece. Isso aí, meu amigo, vai acabar. E se você quiser aprender tudo isso na prática, com exercícios, com correções, com revisões, aqui na descrição tem o link para o PO de verdade, com um baita do desconto para você dominar todas as práticas, vamos falar assim, as principais práticas da gestão de produtos, tá? E um bom PO que você vai se diferenciar no mercado. É um curso direto ao ponto, prático, para você literalmente pôr a mão na massa. Então, toca no link da descrição aqui e vem conhecer o PO de verdade, que eu tenho certeza que você vai sim sair da execução para se tornar este dono do produto que tá todo mundo precisando. Agora me fala aí, o que você mais vê? Dono de produto ou executor
de análise de requisito. Me fala aqui, comenta aqui como é que são os POs que você tá vendo aí, qual que é o ponto falho, qual que é a dificuldade, quem sabe eu até não te respondo isso aí com um vídeo. Ó, e deixa seu like, se inscreve aqui e vamos que vamos, aqui, Roberto Brasileiro.